Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Maria Cruzeiro Carrilho e hoje o caso criminal que vos trago aqui ao canal ocorreu em França há relativamente pouco tempo, portanto foi em 2020, em que envolve um casal que já tinha filhos em comum, um casal que aparentemente parecia ter uma relação saudável. Portanto, o casal era constituído pelo Dominique Pelicot, de 72 anos, e a Gisèle Pelicot, também de 72 anos. Portanto, eles já se conheciam não desde a adolescência, mas um pouco depois. Portanto, digamos que eles já se conheciam bastante bem, não é? Se é que a gente chega a conhecer realmente a pessoa que está ao nosso lado, mesmo que essa pessoa esteja por anos e anos e anos ao nosso lado, e este caso vai revelar, ou melhor, vai refletir exatamente sobre essa questão de será que a gente conhece, mesmo convivendo com uma pessoa durante 20, 30, 40 anos, será que a gente conhece realmente quem ela é? Penso que não. E vão perceber neste caso o porquê de eu estar a dizer isto. Portanto, o Dominique Pelicot, ele foi condenado. Penso que tenho aqui 20, não. Portanto, eu tinha aqui o tempo em que ele foi condenado. Tenho quase a certeza. Bom, não interessa, eu já vou ver com mais calma, porque eu pus aqui os anos a que ele foi condenado. Pois, agora não estou a encontrar. Bom, mas portanto, o Dominique foi a julgamento e acabou por depois, posteriormente, ser condenado. Ok? Porquê? Porque ele drogava a sua mulher, a sua companheira de vida, a mãe dos seus filhos, e após perceber que ela já estava sob efeito da droga que ele lhe dava, o que é que ele fazia? Ele praticava atos sexuais com a mulher ali, não é? Obviamente não era consentido, porque a mulher a Gisèle estava completamente KO, não é? Portanto, não era algo consentido, logo é considerado, portanto, abuso sexual, não é? E para piorar a situação, ele meio que recrutava outros homens para fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, ele drogava e depois convidava homens para irem para a casa dele para praticarem esses tais atos de teor sexual com a mulher, com a própria mulher, com a mãe dos filhos, ok? Portanto, este homem, ou esta coisa, o Dominique Pelicot, ele já tinha um currículo, digamos assim, digamos, criminal, não muito extenso, mas pronto, já tinha alguns crimes no currículo. Portanto, o primeiro deles ocorreu em 2010, quando foi apanhado a filmar raparigas por baixo das saias, não é? Num centro comercial em Paris. Na altura ele foi multado em 100 euros, ok? E foi detido, porém a mulher a Gisèle, ela acabou por não saber sobre o caso. Portanto,
não houve ali qualquer consequência, digamos, no matrimónio. Ele foi, portanto, detido, verificaram que o seu ADN correspondia ao sangue encontrado em uma outra cena de crime, ok? Em que tinha havido uma tentativa de violação, ok? Na região de Paris em 1999, ok? Portanto, essa detenção feita no ano 2010 serviu para desvendar, digamos assim, um crime que ele tinha cometido no ano de 1999, ok? Portanto, fez o que é que aconteceu em concreto. Portanto, nesse ano de 99, portanto, ele fez uma agente imobiliária que tinha 19 anos na altura, acreditar que ele queria ver um apartamento. E o que acontece é que ele dá o nome e um endereço falso, ok? E acaba por drogá-la. Porém, o efeito da droga passou e a jovem acabou por fugir. E acabou por ir às autoridades e dizer tudo o que tinha acontecido. Porém, este episódio não foi tido em conta no julgamento, o que eu não consegui perceber. Portanto, o Dominique, enquanto estava em julgamento, disse que começou a drogar a mulher em 2011. A Gisele, portanto, nessa altura começou a pensar que tinha Alzheimer, ou então um tumor cerebral, visto que ela não se lembrava, portanto, ele drogava e no dia a seguir ela disse que não se lembrava de nada, tipo, não se lembrava o que tinha feito no dia a seguir. Portanto, ela começou a achar estranho, ela ia aos médicos para tentar perceber o que estava a passar e os médicos diziam que ela não tinha nada. Portanto, em 2013 o casal reforma-se e vão para Mazan, que é uma cidade no sul de França, ok? Para uma casa com jardim e piscina. Eram visitados pelos filhos regularmente. Um deles era o David, de 50 anos, a Caroline, de 45 e a Floriane, de 38. Nessa altura, os abusos intensificaram-se, ok? Em 14 de fevereiro de 2015, o Dominique levou um camionista para a sua casa e a prenda desse camionista era a sua mulher. Portanto, este camionista veio-se a saber que ele foi à casa dela para aí umas 5 vezes até 2020, embora o homem negasse tudo em julgamento, não é? Em 2020, 12 de setembro de 2020, o Dominique é apanhado outra vez a filmar por baixo da saia de raparigas que estavam no supermercado, o que fez com que ele acabasse por ser apanhado, porque o segurança acabou por ver o que ele estava a fazer. Foi detido, a polícia apreendeu 2 telemóveis, um gravador de vídeo e uma chave USB e um cartão SD que estava em casa, ok? Ele ficou a aguardar em liberdade nessa altura, em que foi apanhado a filmar por baixo das saias das raparigas. E nesta altura ele diz tudo à Gisele, portanto, diz o que aconteceu à Gisele. A Gisele continuou a ir às consultas. Ainda em novembro de 2020, a Gisele é chamada à polícia para saber dos vídeos que tinham encontrado no apartamento, nos dispositivos. A filha acabou também por perceber que talvez foi também abusada sexualmente pelo pai. Porquê? Porque haviam fotografias dela
em posições comprometedoras, em posições em que ela estava sem roupa e quando era pequena. Portanto, fotografias que um pai não deveria ter no seu computador, ainda para mais de uma filha, ok? Portanto, ela acredita que também foi alvo de práticas sexuais indevidas, não é? Digamos assim. Portanto, a princípio o Dominique negou tudo, só que em 2024 o julgamento iniciou, no dia 2 de setembro. Em outubro houve a conclusão, não é? Portanto, a Gisele foi violada mais de 200 vezes. Os homens que praticaram essas violações tinham entre os 27 e os 74 anos, ok? Com diferentes profissões. Alguns eram pais de família. Portanto, nós realmente nunca estamos seguros, por muito mais que a gente pense que conhece as pessoas, até o nosso próprio pai, nunca conhecemos. O que torna este caso ainda mais macabro, não é? Porque é assim, lá está, mais uma vez, aparentemente nas ruas as pessoas aparentam ser uma coisa, mas na realidade o íntimo delas é tão podre que em casa ou na vida privada são como monstrinhos, não é? Que até às vezes o diabo duvida do que este tipo de pessoas consegue fazer. Portanto, este caso, eu conheci este caso através das notícias na televisão. Portanto, vi uma notícia a passar sobre o caso, achei bastante interessante. Pesquisei sobre o mesmo, o que fez com que eu ficasse ainda mais chocada. Portanto, a Gisele aplicou, ela acabou por ficar conhecida como um símbolo de resistência feminina. Portanto, ela, em momento algum no julgamento, ela se escondeu, ela deu sempre a cara para demonstrar que não tinha medo e que ela era a vítima e, portanto, deveria ser olhada como uma mulher que não é só uma vítima, mas sim uma resistente e uma mulher que está a lutar pelos seus direitos, não só dela, mas como todas as outras mulheres. Portanto, este caso foi realmente muito, digamos, noticiado, pelo menos aqui em Portugal. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este vídeo é um bocadinho mais pequeno, até porque não há muito mais informação na internet sobre o caso. Portanto, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, compartilhem e vemos num próximo vídeo. Obrigada!